ouvimos atentamente a explanação tanto do professor Timóteo como do professor Florencio. Eu acho que nós podemos entrar na fase do debate. Se houver alguma solicitação. Vou pedir, antes de a gente entrar no debate, só para fazer algumas. Primeiro, me desculpar, né, por ter chegado atrasado, né, na mesa. Isso é um hábito terrível, viu, gente? Que às vezes as nossas obrigações nos levam a cometer essas guerras. Né? Mas o professor Timóteo e o professor Florencio, eles levantaram algumas preocupações, primeiro algumas possibilidades, as quais eu concordo plenamente, enxergar que essa agenda, né, positiva e as possibilidades criadas pelo Marco de Ação de Belém, ele ajudam muito, né, na implementação das ações para a educação de jovens e adultos, porque não é um tema fácil de ser tratado. Não é um tema fácil de ser tratado justamente pela compreensão das pessoas, ou ainda está no imaginário popular, né, e que essa demanda é uma demanda assim, de reparação e não de direito. Né? Então isso continua sendo verdadeiro. E o que me surpreende é que isso, às vezes, embora eu digo, isso está no imaginário, né, popular, mas não só do popular, ele extrapola, tá? Às vezes, gente da própria academia continua achando que o papel da educação dos jovens e adultos é o de trabalhar no nível da alfabetização ou de uma escolarização a nível muito, muito baixo. O que dificulta essa passagem da retórica para a ação. A gente tem uma retórica já perspectiva de aprendizado ao longo da vida, como tu pontuou muito bem, mas a implementação, quando você parte para a implementação, todas as ações e todas as discussões mais práticas, elas ficam no nível da alfabetização, ou no máximo, né, da escolarização até os anos iniciais da educação, do ensino fundamental, como a gente chama aqui. Né? Então isso precisa ser retomado. E sem sombra nenhuma de dúvida, partir, né, de um processo de construção de uma agenda positiva é o caminho. Eu não tenho a menor dúvida disso. E também não tenho dúvida de que a gente se perdeu nesses últimos 50, 60 anos entre um processo que enxergava, que construía um processo de autonomia das pessoas, né, e retomou para uma questão muito escolarizada, conteudista, que não faz com que esse processo de aprendizado tenha significância para o adulto. É completamente diferente a compreensão do valor do aprendizado para a criança e para os dois. Viu? Na realidade, todos os dois querem uma coisa que eles possam aprender ou melhorar a sua vida, a sua condição cotidiana, saber para que é que está aprendendo. Eu convivi muito com o professor João Francisco de Souza, e ele colocava que a educação dos jovens e adultos tem que ser feita em 3 níveis de competência. Uma educacional, né, do aprender a ser, a conviver, a lidar com o mundo, essas coisas. Uma outra instrumental, que é papel da escola, né, ou papel desses elementos, desses espaços
de aprendizado, que é a pessoa aprender minimamente a ler, a escrever, a contar e a buscar, né, o conhecimento, a informação onde quer que ela esteja. Mas tem uma terceira competência que é fundamental, é saber para que é que eu vou fazer aquilo. É uma competência operacional que ele chamava, né? O que é que eu vou fazer com o que é que eu aprendo? Para que é que serve, né, o que eu estou aprendendo, né, eu estou discutindo com meus públicos, o que é que isso vai mudar de forma imediata na minha vida, né? Então esses pontos foram tocados, todos eles, pelo professor Timothy. E eu acho que a gente precisa retomar, né, essa perspectiva. Como eu sou da escola, eu sou da rede pública municipal, e estando, ontem eu aprendi que do lugar que eu falo, né, que é o do Ministério, eu, embora compreenda que existam outras formas de se fazer educação de jovens e adultos, e todas elas devem ser valorizadas, eu compreendo que a gente só vai dar escala, né? E escala para nós do Ministério é uma questão muito séria, porque nós temos 65 milhões de pessoas com vontade de aprender e não conseguimos incorporar essas pessoas. Tá? Então não é dizer, vou somente dar acesso, né? Não é, estou dizendo os números não numa perspectiva negativa, viu? Mas de onde a gente quer, onde a gente precisa garantir o direito desse processo. Então essas pessoas, elas querem aprender, elas querem continuar aprendendo, elas valorizam esse processo, mas eu não sei se elas querem a escola. Não querer a escola não quer dizer que a gente não precise trabalhar com a rede. O que a gente precisa fazer é mudar a cara da escola. Ela tem que ser mais aprazível, ela tem que estar mais ligada às necessidades do público que ela foi criada para atender. A gente inverte a lógica. O professor, o ex-secretário André Lázaro, ele dizia, estou convencido que a educação dos jovens adultos... Tem duas coisas que ele dizia que eu gosto de repetir. Primeiro, ele estava convencido que a educação dos jovens adultos era um problema antropológico. A gente fica achando que a maneira da gente enxergar o mundo é o que os nossos alunos querem, né, que a gente enxergue. A gente precisa voltar para os anos 60 e conversar com as pessoas. Vem cá, o que é que você precisa? O que é que você quer? E como, né, nós podemos ajudar você a chegar aonde você quer. Não é inverter o processo. Dizer, eu sei o que é que você precisa para chegar lá onde você quer chegar. Não. A gente é muito arrogante nesse sentido. Então a gente precisa reorganizar a nossa cabeça, né, nessa perspectiva de garantir esse processo. E outra coisa que ele dizia... Perfeito. E outra coisa que ele dizia importante é, a sala de aula organiza. Né? Ela tem o papel, principalmente para adultos, né, de organizar aquele grupo social que está tendo acesso à educação. Né? E nesse processo, repensar o dia a dia, ou repensar a conectude com a vida, né, cotidiana, que o professor colocou aqui, é um papel fundamental para poder dar significância ao processo de aprendizado para o adulto. Sem isso, as taxas de educação, ou as matrículas de educação de jovens e adultos continuarão caindo. Né? Então a gente tem um duplo desafio. Primeiro, oferecer, né, uma educação que possa ser mais acolhedora, né, para um número enorme de pessoas no país.
né? São 65 milhões de pessoas sem o ensino fundamental completo, tá certo? Sem os anos iniciais de ensino fundamental, são quase 36 milhões, né? Isso é um número significativo, tá? E fazer isso por dentro de uma rede que ainda está conservadora, está viciada, é difícil de você transformar esse processo. E eu não encontro outra maneira de fazer essa ação sem um longo, né, e um necessário processo de convencimento e de sensibilização da sociedade, né, como um todo, desde, né, dos patrões, vamos dizer, e do alfabetizador, do nosso estudante, né, do nosso público de educação dos jovens adultos, até os gestores. Todo mundo tem que estar convencido que a educação dos jovens e adultos hoje é uma ação estratégica. Tá? É importante para o país que a gente avance na escolarização dessas pessoas. E a demanda e a ânsia é tão grande, e aí a gente volta à praia, viu, Florencio? O que é que eu aprendi na praia naqueles encontros? Teve um depoimento de um jovem, não lembro de que país, do Mali, fabuloso. Eu disse, ó, vocês aí que têm o poder e que são estudiosos, presta atenção, o que a gente quer é isso, ó. A gente precisa disso. Se vocês oferecerem isso aqui, a gente vai, viu? A gente não vai sair, não. E tem vontade para ir cada vez mais longe. Agora, tem que ser o que eu preciso. A gente não vai para o que você acha que a gente precisa. Então, esse processo que Paulo Freire iniciou lá atrás, a gente esqueceu, né, de dar continuidade. Então, eu acho que a fala dos dois, eles pontuam por esses dois processos. Primeiro, a perspectiva do Marco de Ação de Belém, colocar em pauta uma educação dos jovens e adultos numa perspectiva da valorização, né, positiva e não negativa, tá? De uma necessidade imediata de sair da retórica para a prática, tá certo? E de repensar a maneira de se fazer isso, né, sem levar em consideração esses pontos, né, colocados pelo professor Timothy, né, a gente não vai precisar adiar mais umas 3 vezes para poder chegar onde a gente quer, né, porque 2020, 2030 vai ser pouco. Precisa ir mais longe nisso. Pronto. Estamos todos do mesmo lado da canoa, como disse a nossa poetisa Dona Alba Espírito Santo. Vamos congregar as forças e unidos somos capazes. Portanto, eu não sei se há alguma solicitação. Vamos dar continuidade às nossas atividades. Estamos de ordem meteorológica para ver quais são as questões em concreto que a gente poderia focalizar para não nos passarmos demasiado. Eu quero já simplesmente umas breves considerações. Eu estou absolutamente de acordo com as abordagens feitas sobre a problemática da educação dos jovens e adultos. Também concordo com o que disse a Luísa, as dificuldades que existem, mas já para dizer que a nível que cada país tem a sua realidade. Nós em São Tomé e Príncipe trabalhamos de acordo com as nossas necessidades e realidades,
porque ainda em 2001, tínhamos grande grupo de pessoas que realmente precisavam de ser escravizadas e que tínhamos que partir mesmo pela alfabetização. Por isso que nós trabalhamos talvez na base mais baixa, né, de alfabetização, mas eu também estou ciente que já demos grande passo, apesar de nós não cumprirmos formação, algumas coisas que foram propostas, mas os técnicos brasileiros, com a cooperação da agenda, a cooperação brasileira, nós conseguimos, durante 10 anos, fazer um grande trabalho, e eu considero o nosso trabalho prático, verdadeiro e sério. Qualquer pessoa que vai a São Tomé e Príncipe, visita turmas de Lembar a Calé, que são logo 6 distritos, em São Tomé e no Príncipe, vê-se turmas realmente com pessoas interessadas a estudarem, pessoas que não tiveram nenhum conhecimento de base, não sabem nada de saber ler e escrever. Nós trabalhamos com conhecimento de causa. E por outro lado, não ficamos só nisso, porque desde o ano passado que já começamos a trabalhar no ambiente, educação para ambiente, levando as pessoas, sobretudo das comunidades agrícolas, trabalhando na saúde sanitária, trabalhos de base com a família, com a igualdade de gênero. Temos feito muito trabalho nessa base, mas o governo também, de acordo com a Carta uma visão para 2022, acho que parece vão mudar a forma de trabalhar a educação de jovem adulto, ligado à profissão, escola, no sentido de reduzir também a pobreza. Ultimamente nós tivemos uma reunião com o Dr. Jorge Bom Jesus, que é o ministro da Educação, o novo ministro da Educação, e nós vimos que há necessidade de trabalhar as duas vertentes, componente formação e componente escolaridade. Assim nós podemos reduzir a pobreza e, ao mesmo tempo, ajudar as pessoas realmente a terem algum conhecimento. E também já fizemos um bom trabalho, porque conseguimos com isso, com a alfabetização, criar cerca de 15 escolas de curso noturno, onde os jovens, saindo de 4ª classe, que é a 4ª série, dão continuidade aos seus estudos. E desde 2001 até então nós já temos alunos no 11º ano, temos alunos que também, quando terminam, vão à formação profissional na escola de Budo, aprender carpintaria, turismo, muitas coisas. Por isso, estamos cientes que realmente, com o apoio da equipa brasileira, formações que nós recebemos, que nós fizemos um bom trabalho. Só que, futuramente, temos que mudar um pouco, estamos a pensar o nosso maior desafio, da formação no âmbito da língua francesa, inglês, para aqueles com alunos que já atingiram o nível do 9º ano, onde há hotéis, no sentido deles também aprenderem a língua, conhecer o mundo global e trabalharem nos hotéis, ao mesmo tempo, dando também formação sobre o turismo. E eu penso que é nessa esteira que nós estamos a seguir. Mas, em todo caso, nós trabalhamos com muitas dificuldades, porque a alfabetização sempre foi responsabilidade, praticamente, de financiamento exterior. Este ano temos cerca de 83 turmas, mas estamos ainda caminhando com muita dificuldade, porque não temos quem pagar os professores. Os professores estão já há quase 8 meses sem receber. E estamos a procurar ajuda dali, acolá, e isso é muito trabalho, pedindo a todas as portas, batendo todas as portas, a ver se conseguimos realmente fazer com que 1.595 alunos que nós temos neste ano, ao menos fazerem a 4ª classe e dar continuidade aos seus estudos. É essa a nossa realidade, com o trabalho técnico que nós fazemos, e sério e transparente.
Eliane, vou me levantar porque eu estou aqui muito atrás. Quero fazer uma colocação e uma pergunta. Primeiro, eu acho que as falas foram muito importantes. Eu acho que o Timothy trouxe a gente para a realidade realmente do segmento da Confitel, e eu concordo com ele, que de fato não é fácil a gente realizar essas ações que ainda tem esse caráter reparador. Mas eu queria aproveitar e lembrar o tempo da educação popular, né? Eu acho que talvez a gente tivesse que retomar um pouco algumas perspectivas da educação popular, porque a gente sabe que as experiências com educação de adultos em espaços não escolares, elas servem de motivação e muitas vezes de ingresso desses adultos na escolarização, no processo de escolarização, na alfabetização e na escolarização. Eu digo isso assim, por experiência própria, porque como eu trabalho também com a educação do campo e trabalho muito na formação de agricultores familiares, por aí afora, no Maranhão, no Brasil quase todo, eu já trabalhei fazendo esse tipo de trabalho, e a gente faz a partir da educação popular. Muitas das pessoas que participam se sentem motivadas para retornar à escola e até para se alfabetizar. Né? Nós trabalhamos com indígenas, quilombolas, no Maranhão, e eles diziam mesmo, a gente precisa se alfabetizar, né? Porque os processos incluíam outras pessoas. Então, eu acho que isso é importante a gente pensar, para a gente poder trabalhar esses espaços não escolares da educação de jovens e adultos. Agora, a pergunta do professor Florencio. Eu queria saber, assim, concretamente, que eu ainda não entendi bem, porque eu já ouvi ele falar 2 vezes nessa diferença da terminologia, que a gente fala educação de jovens e adultos, e lá eles falam educação de adultos, né? Então, eu queria saber, assim, qual é a posição dos jovens na educação de adultos lá, as jovens na educação de adultos, e depois o que essa agenda da juventude trouxe para vocês. Porque aqui no Brasil a gente chama educação de jovens e adultos, porque os jovens recorreram à educação de adultos desde a década de 90. Mas também nós temos uma agenda da juventude que foi separada, não é isso? Que é separada e que trabalha numa perspectiva similar, mas não é a mesma. Trabalha numa outra perspectiva. Aí eu queria saber como é que isso ocorre em África ou lá em Cabo Verde, para clarear um pouco. E se voltássemos a fazer uma reflexão muito profunda, que é a questão da vontade política e a falta de recursos. Porque não basta também ter a vontade política se não houver recursos. E um dos grandes problemas dos nossos países, olhando um bocadinho para aquilo que vamos fazendo e nos próprios indicadores, os nossos problemas continuam a ser os mesmos. Inclusive, há países que praticamente não têm financiamentos externos. Não é? Há muito que algumas organizações internacionais deixaram de fazer financiamentos. Então, por isso é que eu chamo um bocadinho a atenção a esta dicotomia entre a vontade política e os recursos. Porque muitas vezes há vontade política de se fazer as coisas. Mas enquanto continuarmos com recursos insuficientes, não é? Penso que estaremos sempre na mesma retórica. E a retórica é sempre esta. Falta de vontade política e falta de recursos. Não tenho recursos, tenho vontade, mas não tenho recursos. E não tendo recursos, continuo de braços cruzados. Mas, entretanto, a segunda reflexão leva-me a entrar um bocadinho num aspecto que é fundamental. Eu não gosto muito de ser globalizante, gostaria de ficar um bocadinho nos países africanos e nós, da língua oficial portuguesa, que temos quase os mesmos problemas, não é? Não a 100%, mas os herdados. Estamos a trabalhar todos na alfabetização dos jovens e adultos. Se bem que nós já não colocamos muito este problema que foi levantado há bocado pela professora, a questão do conceito jovem e adulto, nós
não colocamos muito, trabalhamos na perspectiva de que estamos a fazer uma educação de adultos, mas os jovens estão incluídos neste processo. O que acontece exatamente nos nossos países é que temos dois pilares de preocupação. De um lado, estamos a alfabetizar, dando a possibilidade de que, para aqueles que não tiveram oportunidade nos devidos momentos de aprender a ler e escrever, puderem ter esta possibilidade. Mas, por outro lado, há uma deficiência de escolarização. Essa deficiência de escolarização é devido à carência das infraestruturas. Isto é genérico nos países africanos de língua oficial portuguesa. A não ser que os colegas queiram aqui contrariar, mas temos trocado muitas impressões com Moçambique, temos esses denominadores comuns. Enquanto não se fazer investimento nas infraestruturas, continuamos a deixar crianças fora do sistema escolar, crianças essas depois passam para jovens e que queremos correr atrás para tentar recuperá-los. E ali estamos com duas torneiras abertas. Dos que não conseguimos pôr no sistema da escolarização, por deficiências de existência de infraestruturas, e dos que ultrapassaram a idade de que deveriam ter a escolarização obrigatória, agora temos que andar atrás dos dois. E com os recursos insuficientes, há que escolher o que fazer. Então, por isso é que eu chamo esta atenção nesta nossa retórica da vontade política e falta de recursos. Precisamos de pensar seriamente onde é que reside o problema. Nós, na nossa perspectiva, como todo mundo pode ver nos indicadores de Angola, ainda temos um bom número de crianças fora do sistema escolar. E nós já compreendemos que o nosso problema é a escolarização. Temos que investir muito mais na construção de mais infraestruturas escolares para fecharmos esta torneira e ficarmos só com uma. Porque com duas, com a falta de recursos, penso que ali sim vai-se falar de mais um outro marco de verbo. Muito obrigado. Desde 90 de João Tien, quando você começou citando, lá se falava num discurso do direito à educação, que a educação como um direito humano, ele retomava até o discurso da ONU, fazia todo um preâmbulo onde se enfatizava muito o tema do direito do indivíduo e dos seres humanos, e o quanto isso promove a igualdade, o quanto isso promove o desenvolvimento, enfim, esse era o lema ali em 90, né? Mas hoje eu me pergunto até onde o direito ainda é pauta efetiva quando a gente olha o que está acontecendo na maior parte dos governos. Me parece que muito mais a relação, e tem toda a história do mundo neoliberal, por onde ele andou, por onde foram construídas políticas nesse sentido, onde muito mais se olha para a racionalidade e para a eficiência econômica, né? E aí acho que entra a questão que o Marco Polo disse também, até acho que entra nessa conta, o que se chama de eficiência econômica e quem que entra nessa conta da eficiência econômica, né? Porque, e a educação dos adultos é uma conta muito negativa em geral, né? Porque ela é uma conta em que, para realizar esse direito, a relação de eficiência da relação custo nunca é saldo positivo, porque eu vou ter uma grande evasão, né? Eu vou ter sempre uma população com condições muito desiguais e que precisa de investimentos absolutamente desiguais, enquanto que se eu vou investir na educação de crianças, em que eu coloco todo mundo na sala de aula, meço o resultado na avaliação, a eficiência econômica disso e o resultado político muitas vezes parece que dá um saldo nessa lógica da racionalidade econômica mais positivo do que a educação de adultos. E facilmente nós vemos governos abandonarem a educação de adultos enquanto prioridade, né? Eu não sei só se é porque tem ou não recurso, mas é o que decide fazer com o recurso, dada a condição de racionalidade econômica posta no mundo hoje, onde o discurso do direito está muito mais no papel do que realmente na realização da política, né? E isso a gente vê acontecer em países africanos, no Brasil, na Europa, em vários lugares a gente vê este caminho, né? E agora muito mais ainda, né? Então eu fico me perguntando um pouco até nesse
nesses termos aqui que nós estamos reunidos, né, o que todo esse diálogo e esse contexto nos impacta em termos de pensar, de fato, como é que nós vemos em termos de cooperação nesse contexto. Então, não sei o quanto você podia ainda falar um pouco mais de como é que a gente pode se ver enquanto aqui, grupo, pensando isso nesse contexto. Mais uma pessoa, né? Mas eu queria falar a mesma coisa que eu disse em relação à importância que os governos têm dado ao ensino básico, ao ensino primário e como isso afeta em relação à alfabetização e educação dos adultos, né? Porque, nós precisamos de aumentar as infraestruturas escolares para o ensino básico, mas há uma implicação que nós podemos ver em relação ao financiamento à alfabetização e educação de adultos, que acaba sendo muitas vezes muito reduzido. Então, nós temos que ver como é que pode se julgar a integração do ensino básico e o ensino e a alfabetização e educação de adultos. Porque, de uma forma geral, eu creio que em quase todos os países de África os problemas são quase todos iguais, que é o financiamento, a relevância dos programas e, acima de tudo, sabemos que o financiamento para a alfabetização e educação de adultos é bastante exíguo e temos muitos grandes desafios. Então, só para não repetir. Vou fazer uma sugestão no pensamento. Na verdade, nós temos uma outra atividade ainda agora de manhã. Então, acho que a ideia é fechamos. É Mário que acho que fechamos com o Mário, a mesa responde e encerramos essa atividade, um pequeno intervalo, para que a gente ainda possa fazer outra atividade. Ok? Sim, pelo aquilo que eu ouvi, a narração da mesa, é uma preocupação minha, porque o nosso governo continua a ser ausente sempre em questões internacionais. Por causa do nosso problema. Não é que estão a ser excluídos, mas é por causa do problema chinês. Eu começaria a dizer que em Guiné-Bissau nós temos problema de alfabetização. Segundo o censo de 2009, que é o último censo, as crianças, porque com o início da escolarização das crianças, a partir de 6 anos, nós corresponde a 46,5%. E a taxa de analfabetismo entre 15 a 35 anos corresponde a 58%. Digo isso porque é a falta de política eficaz propriamente do governo e a fragilidade própria da nossa instituição. Temos uma direção-geral de alfabetização, com parcos meios, não consegue fazer o trabalho que ele podia fazer. Mas está a evitar esforço para que haja a mudança, não é, dessa taxa. É por isso que merece a preocupação. Porque um país que não tem instituição universitária do Estado a funcionar, só universidades privadas, então os nossos filhos, aliás, com parte dos meios que nós temos, então os filhos não vão à universidade. Temos a Universidade Amílcar Cabral, que estava por funcionar, não está a funcionar ainda. Se fez a nomeação de reitora, que é a doutora Odete Simer, e agora está na fase de concepção de documentos, leis, não sei. Então, é isso que estamos a deparar. O ensino secundário também está, infraestruturas estão também poucas. Ok, bom, nós, pelos comentários
pelas intervenções, nós damos por satisfeitos, né? A pertinência desta mesa redonda. Houve uma questão e queria rapidamente comentar duas intervenções. Primeiro, com relação à questão colocada pelo colega Afonso, a dicotomia entre a vontade política e a falta de recursos. Como compatibilizar essas duas questões? Do meu ponto de vista, né, isso tem a ver com a opção política. Qual é a opção? Diante da falta de recursos, diante da precariedade de recursos, qual é a opção do meu país, do governo? E como utilizar, qual é os recursos em todos os países, não é? São escassos. Nunca chega para tudo. Agora, há opções, há estratégias. Eu vou investir no ensino fundamental, na educação básica. Eu vou fazer aposta no ensino superior. Há países que fazem a opção que tem um volume bastante elevado de orçamento consagrado à educação, mas se formos ver, vai mais para o ensino superior, né, criando e reforçando uma elite, do que a opção na escolarização básica fundamental. Portanto, isto tem a ver com, sobretudo, a opção. Claro que não vou responder, mas queria trazer esse elemento para servir de reflexão, né, do quanto podemos compatibilizar essa dicotomia entre a vontade política e a falta de recursos. Quero aqui também sublinhar um aspecto trazido pelo professor Bartolomeu, que é o papel das universidades. Eu acho que as universidades têm um papel extraordinário. Aqui no Brasil, nós sempre damos o exemplo, damos o exemplo do Brasil, todo o trabalho da extensão universitária no campo de educação de jovens e adultos. Não é? O trabalho da extensão e da pesquisa. Vejam o trabalho que o Unilab está a fazer aqui na região do maciço do Baturité, a contribuição que vai dar para a política pública em EJA. Por fim, para responder à pergunta da Deise, nós em Cabo Verde, a pergunta é diretamente dirigida especialmente para Cabo Verde, como é que nós, a perspectiva, o conceito que nós temos aqui no Brasil, a EJA e em Cabo Verde, em Cabo Verde utilizamos a educação e informação, o conceito de educação e informação. Durante largos anos utilizávamos o conceito de educação extraescolar. O sistema educativo composto por dois subsistemas, o sistema escolar e o sistema extraescolar. E o subsistema extraescolar não tem idade, não tem, digamos, a limitação. Abrange toda a população, isto responde um pouco à colocação do Roberto, questão do direito, portanto, abrange, sejam as crianças, sejam os jovens, os adolescentes, os jovens e também os adultos. É a perspectiva e a orientação, isso tem a ver também com a opção política, né, do governo de ter uma perspectiva, né, de educação integrada com articulação entre o subsistema escolar e o subsistema extraescolar, com passarelas a vários níveis, com também, de certo modo, a articulação, o reconhecimento social do papel de um elemento fundamental no campo de educação de jovens e adultos, que são os educadores.
o reconhecimento social e profissional dos agentes de educação de jovens e adultos. Ou seja, no nosso caso, o animador que tem o mesmo estatuto profissional, remuneratório, o reconhecimento social que um professor, não é, do ensino, que um professor seja no ensino fundamental básico, seja no ensino secundário. Portanto, é essa a perspectiva que nós temos. Nós, no curso de educadores, curso EJA de especialização, trabalhamos uma componente sobre esta questão, tendo em conta que se trata de um curso de nível internacional para o Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé, a perspectiva de EJA enquanto na perspectiva de educação e aprendizagem ao longo da vida. Eram esses comentários e essa resposta que eu queria trazer aqui. Agradeço as contribuições e pessoalmente dou por satisfeito com as colocações, as contribuições e o tema trazido, a pertinência do tema aqui trazido para o nosso debate. Muito obrigada, professora. Eu só queria fazer uma pergunta sobre a agenda da juventude. Não ficou claro também o que é essa agenda da juventude. E você disse que na reunião da praia, não foi na reunião da praia, que saiu uma agenda da juventude? Eu disse a agenda africana da juventude. Exato. A África instituiu a chamada Universidade Africana da Juventude, que acontece não sei se é anual, cada 2 anos parece, ou anual, e aconteceu recentemente, no mês de maio, em Cabo Verde, em Mindelo, e elaboraram aquilo que chamam a Agenda da Juventude pós-2015, não é de Cabo Verde, mas toda a região africana. Portanto, terminamos. Muito obrigada, professora Timóteo, professora Lourenço. Timóteo. Vai, sim. Bom, falar muito rapidamente, que acho que, no fundo, as as reflexões que foram feitas abrem um debate para mais 2 horas. Eu acho que são questões muito... É uma pena que nós não temos a manhã inteira, porque eu acho que está uma discussão muito interessante, muito relevante. Eu acho que quando Mauro coloca, né, a importância de pensar a EJA como uma ação estratégica, para mim isso é o fundamental. Pensar a EJA como, né, uma parte de uma política de educação e aprendizagem ao longo da vida. Se a gente realmente implementa a concepção de aprendizagem ao longo da vida, não há opções, não é ter prioridades entre ensino superior, ensino básico, educação de adultos. Né? É conceber a educação como uma política. Então, os recursos, se há escassez de recursos, escassez para todos. Tem que ter uma divisão, né, entre as partes para contemplar todos. Senão, né, a concepção de educação ao longo da vida não existe mais. Né? Eu acho que, às vezes, com todo respeito, né, o discurso da falta de recursos é um discurso que há mais falta de vontade política, é falta de recursos. Mas, e quando Roberto fala sobre, né, qual então é o papel, como situar a questão da cooperação nesse contexto, né? Como que a cooperação pode contribuir para superar algumas lacunas que existem. Acho que existem exemplos, né, muito interessantes, pertinentes, tanto, né, o que o Alfred Estação Solidária fez junto com Santo Tomé e Príncipe, o que Cabo Verde tem feito junto com Guiné-Bissau e outros países, o que, né, o Brasil tem feito junto com Cabo Verde e Guiné-Bissau. Essas cooperações em que o motivo econômico é menor, pelo menos a gente não pode dizer que não existe, porque, né, sempre há alguma motivação, né, por mais altruístas que sejamos, né,
que aparece, mas que a motivação maior não é questão econômica, é a busca de uma ajuda mútua, o conceito de realmente cooperação como uma possibilidade horizontal. Eu acho que o que tem em termos da rede, o que tem motivado a rede é continuar existindo, a possibilidade de a gente descobrir formas de cooperar de uma forma mais solidária, é um desafio imenso e um desafio que tem sido conquistado em vários momentos. Então eu acho que é a razão de ser tanto da nossa rede como dessa própria reunião, né? A busca de formas cada vez mais eficazes de fazer esse processo funcionar. Muito obrigada. É isso mesmo. Vai intervir? É só. Eu concordo um pouco com o que o Timo colocou. Tá? Primeiro, eu quando eu falei muito da posição do Brasil. Né? A experiência que eu trouxe é a nossa visão da educação de jovens adultos e da alfabetização. E é importante que desde saída a gente pense sim na educação de jovens adultos como uma educação ao longo da vida. E aí a gente não necessariamente precisa priorizar uma ação ou outra ação. É entendê-la como um todo, tá? Com a perspectiva do direito das pessoas continuarem aprendendo em qualquer momento. Acho que a experiência de Cabo Verde é interessante, né? Que as pessoas podem passar de um estado a outro em qualquer momento que elas estejam no seu processo. Mas eu queria reforçar um pouco aquilo que o Timo está colocando da questão da vontade política. No caso do Brasil, essa vontade política ela é muito forte. Não acho que a gente tem dificuldade de recursos que os países africanos, em sua maioria, têm. Mas nós temos, sim, falta de vontade política. Não, às vezes, do governo federal apenas, né? Mas a vontade política dos governos estaduais e municipais são decisivas para que as ações pensadas no nível federal possam chegar a quem precisam chegar. Às vezes ela vem e esbarra no município, esbarra no diretor da escola. Então por isso da necessidade de a gente criar uma agenda ampla, né, da importância estratégica da educação dos jovens adultos, para que a sociedade compreenda, né, o papel que ela exerce na mudança da sociedade que a gente quer chegar. Era isso. Muito obrigada pela paciência e terminamos essa